pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser bem diferente dos outros e também um pouquinho mais longo, porque hoje eu vou trazer um aulão de biologia celular para aquelas pessoas que estão com dificuldade na disciplina. Como a disciplina está chegando ao fim, agora no primeiro período de medicina veterinária, e eu senti que muitos colegas estão com dificuldade, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar ajudar, Então eu vou fazer um resumão da matéria e eu espero ajudá-los, tá bom? Então aproveitem o vídeo. Bom, pessoal, como não podia ser diferente, eu vou iniciar esse vídeo citando a célula, que é o que a biologia celular estuda, a citologia. A célula, em quesito de organização, ela pode ser classificada em duas categorias. Procariotas, quando a célula não possui um núcleo celular, ou seja, o material genético responsável pela hereditariedade fica disperso no citoplasma, junto com todo o conteúdo celular. Já células eucariotas possuem um núcleo celular, ou seja, o material genético fica dentro desse núcleo, separado do restante do conteúdo da célula. E vale lembrar que o nome da membrana envoltória do núcleo é carioteca, daí vem o nome eucariota, procariota. Agora, antes de a gente adentrar a matéria, vamos falar de um conceito básico. Os organismos são divididos em autótrofos e heterótrofos. Os organismos autótrofos, que são os vegetais, produzem o seu próprio alimento, realizando a fotossíntese. Como isso funciona? As plantas utilizam luz solar, dióxido de carbono e água e transformam em carboidrato, mais especificamente glicose. Então, assim, a planta é nutrida. Já os organismos heterótrofos, como nós, os animais, precisamos nos alimentar de outros seres para sobreviver. Dito isso, nós vamos focar em organismos heterótrofos, ou seja, que precisam se alimentar de outros seres, eles não produzem seu próprio alimento, e células eucariotas, que possuem um núcleo celular. Quanto à composição da célula, gente, ela possui moléculas orgânicas e inorgânicas. As orgânicas têm carbono em sua estrutura e são carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos. Já as inorgânicas são água e sais minerais. A água, gente, representa 80% da massa celular e ela é responsável por várias funções, desde transporte de moléculas até termorregulação. E a água é um dipolo. O que é isso? Ela é uma molécula que apresenta polaridade. Por quê? De um lado, ela é eletronegativa por causa do oxigênio e do outro lado, onde tem o hidrogênio, ela tem carga eletropositiva e por isso ela é considerada um dos melhores solventes que existem. E aí, pessoal, nós temos as moléculas hidrofílicas que têm afinidade com a água e conseguem fazer ligações de hidrogênio com ela e, portanto, apresentam agrupamentos polares. Nós temos também as moléculas hidrofóbicas que não têm afinidade com a água, apresentando grupamentos apolares. E nós temos ainda as moléculas anfifílicas ou anfipáticas, que têm uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica, ou seja, um lado tem afinidade com a água e o outro não. Falando agora das biomoléculas orgânicas que possuem carbono em sua estrutura, elas também são chamadas de polímeros, que são formadas por monômeros. Assim, monômeros formam polímeros. E aí, como monômeros, nós temos os aminoácidos, que formam os polímeros proteínas, os monossacarídeos, que formam carboidratos, os nucleotídeos, que formam ácidos nucleicos, e os ácidos graxos, que formam lipídios. Quanto às funções dessas biomoléculas orgânicas, gente, os carboidratos têm função energética, as proteínas possuem diversas funções, como estruturais, de defesa, de transporte, reguladoras, contráteis, enzimáticas também. Já os ácidos nucleicos são os pilares da informação genética. Nós estamos falando aqui do DNA e do RNA. E os lipídios, que são insolúveis em água, eles formam a reserva nutritiva da célula, funcionam como isolantes térmicos e elétricos, têm função hormonal, enfim, várias funções. Agora a gente vai começar a falar da estrutura da célula em si. A célula ela é revestida por uma membrana celular, que tem várias funções, como separar o meio intracelular do extracelular, a permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana plasmática, ela vai controlar a entrada e a saída de substâncias da célula, tá bom? E além disso, ela vai detectar sinais do ambiente.
E do que a membrana plasmática é composta? Ela é formada por uma bicamada lipídica, que é lipoproteica, na verdade. O que é isso? São duas camadas formadas por lipídios, mais especificamente por fosfolipídios, tá? E ela possui proteínas aderidas ali também. Então, gente, os lipídios formam a parte fluida dessa membrana, enquanto as proteínas são a parte sólida. Com isso, eles formam um mosaico. Como tem essa parte fluida, que é formada por lipídios, a membrana plasmática é capaz de se movimentar. Daí surgiu o modelo de mosaico fluido da membrana plasmática. E aí, como eu disse, os lipídios mais abundantes na membrana plasmática são os fosfolipídios, que são moléculas anfipáticas ou anfifílicas, ou seja, um lado tem afinidade com a água e o outro não. E como é que funciona na prática? Então, os fosfolipídios possuem uma cabeça polar, ou seja, que tem afinidade com a água, e duas caudas apolares, que não possuem afinidade com a água. Então, o que acontece? Como é uma bicamada lipídica, vai ficar um fosfolipídio com a sua cabeça e as suas caudas, e o outro embaixo, com as caudas ligando as caudas e a cabeça, uma voltada para o meio extracelular e o outro voltado para o meio intracelular. E por que isso acontece? Porque existe muita água do lado de fora da célula e dentro dela também. Então as cabeças, do fosfolipídios têm que ficar voltadas para a água, porque essa é a parte hidrofílica. A parte hidrofóbica é voltada para dentro, as caudas no caso. E as caudas, gente, que são hidrofóbicas, elas têm afinidade com substâncias lipossolúveis, como ácidos graxos e hormônios esteroides. Outro lipídio que também é encontrado na membrana plasmática é o colesterol, e ele é muito importante para manter a estabilidade da membrana plasmática, porque o que o colesterol faz? Ele torna a membrana plasmática mais rígida e menos permeável. E como eu falei antes, gente, a membrana plasmática possui proteínas associadas. Elas podem ser integrais ou intrínsecas, atravessando toda a membrana plasmática, ou elas podem ser periféricas ou extrínsecas, que não atravessam. E o que mais tem na membrana plasmática? Na face externa da membrana, ou seja, voltada para o meio extracelular, a membrana também possui carboidratos, que vão formar um glicocálix e vão atuar no reconhecimento celular. Então, gente, vale frisar aqui que a membrana plasmática é assimétrica. Por quê? Porque a face externa, voltada para o meio extracelular e chamada de luminal, é diferente da face interna, que é voltada para o citoplasma, é chamada de citoplasmática. Tanto é que a face externa possui carboidratos e a face interna não. Gente, como a bicamada é lipídica, agora falando sobre permeabilidade seletiva, as substâncias que são lipossolúveis, elas vão atravessar com mais facilidade, como os hormônios esteroides, por exemplo, e gases, oxigênio, gás carbônico, eles vão atravessar a membrana com facilidade. Agora, as hidrofílicas já vão possuir mais dificuldade para atravessar, que é o caso da água, a própria água, a glicose, aminoácidos, eles vão atravessar com mais dificuldade. Agora nós vamos falar das especializações da membrana. Elas são diferenciações que ocorrem justamente para ajudar a atuação daquela célula. Então, uma célula pode apresentar essa especialização, obviamente, e a outra não. Mas antes a gente precisa entender a estrutura da célula. Nós temos uma superfície apical, que é a parte de cima da célula, a superfície lateral, que são os lados, e a superfície basal, que é a base da célula. A primeira especialização de membrana que a gente vai citar são as microvilosidades. Elas ficam na superfície apical da célula, ou seja, no topo, e elas parecem montanhas. Para que elas servem? Para aumentar o espaço da célula, a superfície de contato e, consequentemente, a absorção de nutrientes. Mas como é que isso funciona? Imagina o intestino delgado. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento. Agora você imagina se essas microvilosidades fossem esticadas, ele seria muito maior. Então o que a gente pode dizer? Que as microvilosidades, elas economizam espaço e otimizam o trabalho da célula. Nós também temos especializações chamadas junções. Elas são de vários tipos e elas não ficam na superfície apical. Elas ficam na superfície lateral ou na basal. Começando pela junção oclusiva, ela fica lá na lateral da célula, só que ela é a mais apical, ela é a que fica mais próxima ao topo. O que a junção oclusiva faz? Ela une as células, não permitindo a passagem de substâncias entre elas.
Abaixo da junção oclusiva, nós temos a junção aderente, que tem formato de tiras e serve para manter as células unidas, as células vizinhas. Abaixo da junção aderente, nós temos os desmossomos, que também servem para aderir às células, né? Só que eles têm formato de discos e também conferem resistência aos tecidos. Nós ainda temos os hemidesmossomos, que são a metade de um desmossomo, só que eles ficam na superfície basal da célula, ligando o epitélio à matriz extracelular. Nós temos também as junções comunicantes, também chamadas de junções gap. Como o próprio nome diz, elas têm a função de fazer a comunicação entre as células. É como se fossem canais que permitem a passagem, né, a troca de substâncias entre células vizinhas. E por fim, nós temos as interdigitações, que ficam na superfície lateral da célula e elas lembram as microvilosidades. Elas também servem para aumentar a aderência entre as células vizinhas. Agora nós vamos falar sobre o transporte de moléculas para dentro e fora da célula. Então, gente, quais são os fatores que influenciam o transporte da molécula? Quanto maior ela é, mais difícil é de passar. Quanto mais hidrofóbica ela é, mais fácil de passar, porque a bicamada é lipídica. E quanto maior o gradiente de concentração, também é mais fácil a passagem. O que é isso, gradiente de concentração? O gradiente de concentração mede a diferença de concentração da molécula no meio extracelular e no meio intracelular, no caso. Então, quando eu tenho muita molécula de alguma substância, ela está muito concentrada no meio extracelular, como o nosso organismo sempre tende ao equilíbrio, essa molécula vai querer entrar para a célula. Da mesma forma, se tiver muita substância da mesma, né, igual, dentro da célula, ela vai querer sair da célula para manter o equilíbrio. E aí, gente, na prática, quem é que passa com facilidade pela membrana plasmática? Os gases, né, oxigênio e gás carbônico. A água já passa com um pouco de dificuldade, a glicose com mais dificuldade ainda, e os íons não passam, não atravessam a membrana plasmática. Mas e aí? A célula precisa de sódio, cloro, cálcio, potássio. Como é que faz? Eles vão ficar sem atravessar? Não. Eles vão contar com a ajuda das proteínas transmembrana, que são aquelas intrínsecas, né, que atravessam toda a bicamada lipídica. E isso, gente, é um tipo de transporte mediado. E o que vai... quais são os fatores que vão influenciar esse transporte mediado? O gradiente de concentração, onde uma molécula sempre vai sair de um meio onde ela existe em mais concentração para um meio onde ela existe em menor concentração, para tentar manter o equilíbrio. O gradiente elétrico também vai contar. O que é isso? O gradiente elétrico tem a ver com a carga da molécula. Por exemplo, o meio intracelular, ele é negativo em relação ao meio extracelular. A carga dele é negativa, então ele vai atrair cátions, que são íons positivos, e vai repelir ânions, que são íons negativos, com carga negativa. E aí, gente, o gradiente elétrico mais o gradiente de concentração vai formar o gradiente eletroquímico. Então, em resumo, uma molécula ela vai querer sair de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, e se ela tiver uma carga eletropositiva, ela vai querer migrar para onde há mais carga eletronegativa e vice-versa. E aí, gente, quais são os tipos de transporte que existem? Nós já falamos do transporte mediado, onde a substância, a molécula, precisa da ajuda de uma proteína para atravessar a membrana, mas também existe o transporte simples, em que a molécula passa diretamente, sem a ajuda de ninguém. Nós temos o transporte passivo, onde a célula não gasta energia para que ele ocorra, e o transporte ativo, onde há sim esse gasto de energia. Esses casos acontecem quando a molécula passa contra o seu gradiente de concentração. É o caso do potássio, que a gente vai ver mais pra frente. Ou seja, a célula gasta energia porque ela tem que atravessar uma molécula que deveria ficar do outro lado. E o transporte passivo, gente, ele pode acontecer de quais formas? Por difusão simples, quando a molécula passa sem gasto de energia e sem precisar da ajuda de ninguém, que é o caso dos gases oxigênio e gás carbônico. Ou seja, essas substâncias elas são transportadas a favor do gradiente de concentração. Nós temos a difusão facilitada, onde o íon é transportado com a ajuda de uma proteína, mas a favor do gradiente de concentração. Então, por isso que não há gasto de energia, o transporte é passivo. Nós temos também a osmose, que é a difusão da água de um meio onde ela está mais concentrada para onde tem menos água. E aí, gente, o que acontece se a gente coloca a célula numa solução hipertônica? Ou seja, essa solução ela tem mais soluto do que solvente, mais soluto do que a água, no caso. O que vai acontecer? A água que está dentro da célula vai migrar para o meio extracelular para tentar equilibrar, né, os dois meios. E aí o que vai acontecer? A célula vai murchar. Se a gente colocar a célula num meio isotônico, numa solução isotônica, não vai acontecer nada, porque a mesma quantidade, a mesma concentração de água no meio e no outro.
Já se a gente insere a célula numa solução hipotônica, ou seja, a solução tem mais água do que a célula, o que vai acontecer? A água vai migrar dessa solução para a célula e aí a célula vai inchar até estourar, que é chamado de lise, esse processo. Já o transporte ativo, gente, é dividido em transporte ativo primário e transporte ativo secundário. Um exemplo do transporte ativo primário é a bomba de sódio e potássio. E o que acontece? No transporte ativo primário, há gasto de ATP, energia. No caso da bomba de sódio e potássio, existe mais potássio dentro da célula do que fora dela e existe mais sódio no meio extracelular do que no meio intracelular. Então, se fosse respeitado o gradiente de concentração dessas moléculas, o que ia acontecer? O potássio ia sair e o sódio ia entrar na célula. Só que a célula precisa que o potássio seja mantido em alta concentração dentro dela e que o sódio fique lá do lado de fora, também em alta concentração. Então o que acontece? A bomba de sódio e potássio vai gastar energia porque ela vai manter mais sódio do lado de fora da célula, não permitindo que ele migre, que seria o caso, né, por causa do gradiente de concentração, e não permitindo que o potássio saia em demasia da célula. Então, como a bomba de sódio e potássio vai contra o gradiente de concentração, a célula acaba gastando energia para isso. Já o transporte ativo secundário, ele não depende diretamente de ATP, ele aproveita a energia gerada no transporte ativo primário. Como é que funciona isso na prática? O transporte ativo secundário vai aproveitar o trabalho da bomba de sódio e potássio, que vai criar o quê? Um gradiente de concentração do sódio, ele vai manter esse gradiente de concentração, e aí com o gradiente de concentração do sódio, ele vai conseguir arrastar para dentro da célula glicose e outros íons, que vão pegar carona com o sódio, que no caso existe em alta quantidade do lado de fora da célula e ele quer entrar, ele quer ir para o meio intracelular. E aí, gente, existe o simporte ou cotransporte, onde duas substâncias, duas moléculas são transportadas na mesma direção, como é o caso do transportador sódio-glicose. E existe o antiporte ou contratransporte, onde os solutos são transportados em direções opostas, como acontece na bomba de sódio e potássio. Outro tipo de transporte que existe é o transporte em massa. Nós temos a endocitose, que é quando uma partícula vai entrar na célula, como? Através de uma vesícula que vai ser envolta pela membrana e puxada, arrastada para dentro. E aí a endocitose pode ser dividida em fagocitose, que é quando é um sólido, grande, é arrastado para dentro da célula, ou pinocitose, quando é um fluido. E para que essas partículas vão adentrar a célula? Para que elas utilizem como nutrientes. E nós também temos o contrário, a exocitose, que é a saída de substâncias, de partículas da célula. Ela também vai sair por meio de vesículas, E o que sai são os resíduos produzidos lá na célula. E assim a gente encerra a parte chata da matéria, na minha opinião. Agora nós vamos estudar as organelas membranosas ou citoplasmáticas, que, como o nome diz, são estruturas que possuem membrana também e que ficam no citoplasma, ficam dentro da célula e possuem diferentes funções, que a gente vai estudar agora. E aí a gente começa pelo retículo endoplasmático rugoso. A membrana do retículo endoplasmático rugoso, ela fica bem juntinho da membrana plasmática, perto da carioteca. O retículo endoplasmático rugoso é chamado assim porque ele possui ribossomos em sua estrutura. Para que serve o retículo endoplasmático rugoso? Para a síntese de proteínas, é a principal função. E os ribossomos estão justamente diretamente ligados a essa síntese. Só que os ribossomos, eles podem existir também livres no citoplasma. Os ribossomos que estão ali aderidos na membrana do retículo endoplasmático rugoso, o que eles fazem? Eles vão sintetizar as proteínas que vão ser usadas justamente nas membranas. Lembra que as membranas, a membrana plasmática e as membranas das organelas possuem proteínas aderidas? São esses ribossomos aderidos no retículo endoplasmático rugoso que vão sintetizar essas proteínas. Sobre o formato do retículo endoplasmático rugoso, ele é formado por sacos achatados dispostos paralelamente, que são cisternas, e elas são conectadas. Gente, os meus gatos estão brincando, por isso que de vez em quando tem esse barulhinho no fundo, tá bom? Agora falando sobre o retículo endoplasmático liso, ele fica rente ao retículo endoplasmático rugoso, e ele é liso por não possuir ribossomos em sua estrutura. Qual é a função do retículo endoplasmático liso? A síntese de lipídios e de hormônios esteroides, principalmente. E ele tem formato de tubos cilíndricos, tá? Que são interligados. O retículo endoplasmático liso, gente, também é responsável pela desintoxicação
de substâncias, né, que são insolúveis e hidrossolúveis. E é por isso, gente, que o retículo endoplasmático liso é muito desenvolvido nas células do fígado. Por quê? Porque o fígado é o órgão responsável pela desintoxicação e neutralização de toxinas como álcool e medicamentos. Agora nós vamos falar da minha organela favorita, que é o complexo de Golgi, é o correio celular. Por quê? Porque ele processa, seleciona, transporta e endereça as biomoléculas para o seu destino, que pode ser para o lisossomo, que a gente ainda vai estudar qual é a função, para a membrana plasmática, né, para fazer a atualização de proteínas e lipídios ali da membrana, ou para o meio extracelular. O complexo de Golgi é formado por bolsas achatadas e empilhadas que não têm comunicação direta entre si. A comunicação é feita por vesículas. E essas bolsas, que são cisternas, lembram pratos. O complexo de Golgi, ele fica próximo ao retículo endoplasmático e ao núcleo celular, tá bom? E além desse trabalho como correio celular, ele também é responsável pela síntese de carboidratos. E aí, como é que funciona na prática o trabalho do complexo de Golgi? As moléculas como proteínas e lipídios são recebidas por meio de vesículas na face cis, que é convexa, e aí elas são processadas, trabalhadas dentro do complexo de Golgi e depois elas são secretadas pela face trans, que é côncava. Ali elas vão ser endereçadas para o seu local de destino, que, como eu falei, podem ser para os lisossomos, que a gente vai estudar e que eles são também produzidos no complexo de Golgi, para a membrana plasmática ou para o meio extracelular. E todo esse transporte no complexo de Golgi funciona por meio de vesículas. As moléculas vão chegar por meio de vesículas, né, e vão se aderir à membrana e vão se fundir com ela e também vão ser liberadas por meio de vesículas. Agora nós vamos falar dos lisossomos. A membrana lisossômica é formada pelo complexo de Golgi, só que dentro do lisossomo, que é responsável pela digestão celular, o que tem? Tem enzimas hidrolíticas, e essas enzimas são produzidas por quem? Pelo retículo endoplasmático rugoso. E o que é a digestão celular? Que é a função principal dos lisossomos. Eles vão digerir moléculas da própria célula para reciclar e vão também destruir micro-organismos que vêm por meio de fagocitose. E aí, qual é o formato dos lisossomos? Eles são pequenos corpúsculos, geralmente esféricos e de tamanhos variados. As enzimas hidrolíticas que são contidas nos lisossomos, elas trabalham em atividade máxima com um pH ácido. E por isso elas são chamadas de hidrolases ácidas. E por que é importante o lisossomo ter uma membrana? Porque se não tivesse essa membrana, as enzimas iam sair, iam escapar do lisossomo e iam degradar a célula inteira. Porque as enzimas hidrolíticas dos lisossomos possuem essa capacidade de degradação de moléculas da célula. E para que a própria membrana lisossômica não seja degradada, ela possui carboidratos na face interna. O lisossomo, gente, pode ser classificado como lisossomo primário, secundário ou terciário. O que é o lisossomo primário? É aquele recém-formado pelo complexo de Golgi, mas já com as enzimas dentro. Já o lisossomo secundário é aquele que se une a um fagossomo para digerir o material. E o lisossomo terciário, ele já está com esse material para ser digerido, que é chamado de corpo residual. Gente, os lisossomos, eles também podem fazer autofagia. O que é isso? Eles podem destruir organelas velhas ou que não estão trabalhando direito. E também pode ocorrer autólise. O que é isso? Quando a célula morre, a membrana do lisossomo é rompida e aí todo o material celular é degradado. Mas isso também pode acontecer patologicamente, ou seja, a membrana lisossômica romper quando não deveria ter sido rompida. Agora a gente vai falar dos peroxissomos, que são organelas muito parecidas com os lisossomos, porque elas também são esféricas e também possuem enzimas, mas as suas funções são completamente diferentes. E as enzimas dos peroxissomos são oriundas dos ribossomos livres no citoplasma. E qual é a função do peroxissomo? O peroxissomo tem como principal função o metabolismo de ácidos graxos e de materiais tóxicos, substâncias tóxicas como álcool. Outra função dos peroxissomos é degradar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, transformando uma substância tóxica para a célula em uma não prejudicial. E como é que um peroxissomo se forma? Ele se forma por divisão binária, ou seja, quando ele começa a crescer muito, ele mesmo se divide e dá origem a um novo peroxissomo. Agora nós vamos falar das mitocôndrias, que são a central energética da célula. Por quê? Porque elas produzem a energia da célula, a adenosina trifosfato, o ATP, que é a principal molécula utilizada como energia pela célula. E as mitocôndrias, gente, elas são células semi-autônomas. Por quê? Porque elas têm o seu próprio DNA e o seu próprio RNA. As mitocôndrias possuem formato de bastonete e são organelas não fixas. Por quê? Porque elas se movimentam dentro da célula, elas não têm um local fixo.
Outra característica especial das mitocôndrias é que elas possuem duas membranas. Então ela tem a membrana externa, a membrana interna, o espaço intermembrana, a matriz mitocondrial e as cristas. E enquanto a membrana externa é altamente permeável porque possui porinas, a interna é impermeável. A membrana interna, gente, se dobra formando várias ondulações, que são as chamadas cristas. Para quê? Para aumentar a área da membrana interna. E quanto maior a necessidade de energia de uma célula, mais cristas ela vai ter. E dentro da membrana interna, nós temos a matriz mitocondrial, que é formada pelo quê? Por várias enzimas importantes para a produção de ATP, né, de energia, além de ribossomos, DNA e RNA mitocondriais. Mas como é que o ATP é gerado na prática pelas mitocôndrias? É gerado por um processo chamado fosforilação oxidativa. E o que é isso? A energia é gerada a partir de metabólitos do oxigênio e da glicose. E é por isso que esse processo também é conhecido como respiração celular, porque o trabalho das mitocôndrias utiliza o oxigênio, por isso respiração celular. Então, no final das contas, a energia é gerada da seguinte forma: a célula consome glicose e oxigênio e libera energia e gás carbônico. Agora, gente, vamos falar do citoplasma, que é muito importante. É a substância gelatinosa que preenche a célula, né? E guarda as organelas e o citoesqueleto, que a gente também vai ver. E aí, gente, o citoplasma envolve toda essa região que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. Ele é dividido em endoplasma, que fica mais perto do núcleo, e ectoplasma, que fica mais perto da membrana plasmática. O endoplasma, gente, ele tem uma consistência mais fluida e é chamado de plasma-sol. Já o ectoplasma, ele parece mais um gel e por isso ele é chamado de plasma-gel. E do que o citoplasma é constituído? Ele é constituído por água, íons, vitaminas e as moléculas orgânicas, né? Proteínas, carboidratos, lipídios, tá? Ácidos nucleicos. E como eu falei anteriormente, o citoplasma também tem um citoesqueleto, ele também guarda o citoesqueleto, que é o quê? O citoesqueleto, ele é responsável pela movimentação dentro da célula, são teias de proteína. Então o citoesqueleto vai definir a forma da célula, vai organizar o citoplasma e os movimentos que ocorrem dentro da célula. Nós temos 3 tipos de filamentos, tá? Que compõem o citoesqueleto, todos formados por proteínas. O primeiro tipo de filamento são os filamentos de actina ou microfilamentos. Eles parecem 2 cordões de pérola unidos, onde cada pérola é uma actina. Elas existem em toda a célula, mas se concentram na periferia. E os microfilamentos, eles participam de várias ações celulares, como microvilosidades e a contração muscular. Nós também temos os filamentos intermediários, que, como o próprio nome sugere, eles possuem um diâmetro intermediário entre os 3 tipos de filamentos. Eles são os mais estáveis do citoesqueleto e por isso eles têm uma função importante na manutenção da estrutura dos tecidos e das células. Eles são compostos por várias proteínas, como a queratina. E por fim nós temos os microtúbulos, que têm formato tubular. Eles são cilindros ocos que estão em constante processo de arranjo e desorganização. Os microtúbulos são responsáveis pelo transporte intracelular de organelas e também pela separação dos cromossomos durante a mitose. E eles são formados por um único tipo de proteína, que é a tubulina. Agora nós vamos falar dos centríolos, que são constituídos por microtúbulos. Eles existem em par na célula e estão sempre posicionados de forma perpendicular. Eles são responsáveis pela formação dos cílios e flagelos. Os cílios podem ser encontrados na traqueia, enquanto o flagelo nos espermatozoides. Os cílios, eles fazem um movimento de vai e vem, enquanto o flagelo tem movimento ondulatório. Agora nós vamos falar de matriz extracelular, que é o suporte das células, é onde elas se fixam. A matriz extracelular funciona como um adesivo. Além de manter as células no lugar, a matriz extracelular também atua na formação de várias estruturas, como cartilagem, tendões e membrana basal. E é por meio dela que as células se comunicam. A matriz extracelular é formada por proteínas e carboidratos e ela tem várias funções, como atuar nos processos de inflamação e cicatrização de feridas. E ela, gente, vai variar de tecido para tecido. Tem tecidos que vão ter mais matriz extracelular e terão tecidos onde a matriz extracelular não será tão abundante. E entre as proteínas que compõem a matriz extracelular, nós temos o colágeno e a elastina. Como eu disse, a matriz extracelular também atua na comunicação celular, que pode ser local ou de longa distância. A comunicação local acontece entre as células de um mesmo tecido que estão próximas uma da outra. Já a comunicação de longa distância, como o próprio nome sugere, é feita entre células que estão distantes entre si. Para que a comunicação celular ocorra, é preciso que haja uma molécula mensageira. E aí, quando a célula receptora
receber esse sinal, ela vai decidir se vive, se morre, se prolifera. Então, para isso, a gente vai precisar de uma célula sinalizadora, que é a que vai produzir e enviar essa molécula mensageira. Essa molécula mensageira é chamada de ligante, e esse ligante vai se ligar a um receptor da célula-alvo, que vai responder ao estímulo. Lembrando que a célula-alvo só vai responder a um estímulo se ela tiver aquele receptor específico, né, para entender essa mensagem e então responder o estímulo. E a comunicação celular pode ser classificada, gente. A primeira delas é a sinalização direta, que acontece através de junções comunicantes por poros na membrana. É a mais rápida que existe. Nós temos também a sinalização parácrina, que é de curta distância, ou seja, as células estão próximas uma da outra. Nós temos a sinalização endócrina. Os mensageiros são justamente os hormônios que percorrem todo o corpo e eles são liberados na corrente sanguínea. Nós temos a sinalização autócrina, onde a célula sinalizadora é a mesma que a célula-alvo, ou seja, a célula envia uma mensagem para ela mesma. Nós temos a sinalização justácrina, ou dependente de contato, onde duas células precisam fazer contato físico para se comunicar. E por fim, nós temos a sinalização sináptica, onde o sinalizador é um neurotransmissor que é enviado por um neurônio. Já os receptores podem ser de superfície celular, que são as proteínas integrais de membrana, ou intracelulares ou internos. Os receptores de superfície celular respondem a ligantes hidrossolúveis. Já os internos ou intracelulares respondem a ligantes lipossolúveis, ou seja, que atravessam, né, a bicamada lipídica. Agora, gente, quase chegando ao fim, nós vamos falar de núcleo celular. O núcleo, gente, é formado pela membrana nuclear ou carioteca, pelos nucleolos, pelos cromossomos e pela matriz nuclear ou nucleoplasma. Como falado no início do vídeo, a membrana nuclear ou carioteca, ela separa o conteúdo do núcleo do restante do citoplasma. E aí, no caso da membrana nuclear, são duas membranas, sendo que elas possuem cerca de 4.000 poros para permitir a passagem de moléculas. A matriz nuclear ou nucleoplasma é como se fosse o citoplasma do núcleo. Ele é formado por água, íons, proteínas, RNA, nucleosídeos, e é nesse nucleoplasma que estão mergulhados os nucleolos e a cromatina. A cromatina, gente, é o mesmo que o cromossomo, só que o cromossomo é a versão compactada da cromatina. Como assim? Imagina um novelo de lã. A cromatina é como se fosse esse novelo todo esticado, muito longo. Já o cromossomo é um novelo em si, bem compactado, bem condensado. E dentro dos cromossomos há o DNA e proteínas estonas e não estonas. Os cromossomos também possuem os genes, que são a unidade funcional da hereditariedade. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos homólogos, ou seja, iguais, e um par de cromossomos não homólogos, que no caso é o sexual. Dos pares de cromossomos homólogos, um é herdado, né, da mãe e outro do pai. Já o cromossomo sexual masculino não é homólogo, porque o X é herdado da mãe e o Y é herdado do pai. Falando agora sobre o nucleolo, que também está dentro do nucleoplasma, ele é uma estrutura esférica sem membranas que é responsável pela síntese dos ribossomos. E agora, gente, para terminar esse aulão, a gente vai falar sobre ciclo celular. Qual é o objetivo do ciclo celular? É criar novas células, células iguais. Mas para isso ele é dividido em intérfase, onde há o crescimento, né, e a duplicação dos genes, e mitose, que é a divisão celular em si. A intérfase, gente, é mais demorada do que a mitose. Nessa fase da intérfase, né, a célula vai duplicar os genes, vai aumentar o tamanho, vai sintetizar muitas proteínas, e ela é dividida em 3 fases: G1, S e G2. Todo esse processo de crescimento da célula começa na fase G1, mas o que você tem que ter em mente é que é na fase S que a célula vai duplicar o seu gene. Ou seja, se ela tiver 2 cromossomos, a partir da fase S ela vai ter 4. Por quê? Porque a célula vai se dividir em 2 células filhas iguais e cada uma vai receber metade desse conteúdo, que no caso foi duplicado. Então cada uma vai receber 2 no caso. E na fase G2, gente, que é a fase final da intérfase, o cromossomo ele é induzido a se condensar para partir então para a mitose, que é a divisão celular em si. Como dito, a divisão celular, a mitose no caso, ela tem como objetivo a formação de 2 células filhas iguais ao original. E ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, que a gente vai ver agora. E agora, gente, nós vamos falar sobre cada etapa da mitose. Começando pela prófase. Na prófase, a cromatina passa a se condensar, formando os cromossomos, né? E aí os cromossomos, eles estão condensados 1000 vezes em relação à cromatina.
E por que os cromossomos precisam estar condensados? Para evitar que o material genético se rompa durante a divisão celular. É na prófase também que a carioteca começa a se romper. Na metáfase, onde os cromossomos estão condensados ao máximo, eles atingem o meio da célula. É na anáfase que os cromossomos se separam em duas partes iguais, e aí cada parte migra para um polo oposto da célula. E a telófase, que é o fim da mitose, é onde o citoplasma se divide, o que é chamado de citocinese, e as duas células filhas iguais são criadas. E agora, gente, só para complementar e finalizar, nós também temos a meiose, que é uma divisão celular que origina 4 células filhas. E essas 4 células filhas têm a metade do número de cromossomos. E por que isso acontece? Porque isso ocorre nos gametas, nos ovários e nos testículos. E por que isso ocorre? Por que é a metade do número de cromossomos? Porque na fecundação, quando os gametas se fundem, o que acontece? O material genético é unido e aí a gente tem um número esperado de cromossomos. Então é isso, gente. Esse foi o aulão. Eu espero que tenha sido produtivo e que vocês consigam se dar bem na disciplina, mas lembrando que isso aqui é só o resumo do resumo do resumo, porque a biologia celular é uma matéria muito extensa e muito complexa, então eu sugiro a vocês a não ficarem só no vídeo. Esse vídeo aqui é só um resumo para facilitar o entendimento. Às vezes tem muita bioquímica, né, uma linguagem mais difícil assim nos livros, mas é importante sim que vocês leiam, né, os livros, o material indicado pelo professor, que consultem as suas anotações, né, em sala de aula. E é isso, gente. Espero que tenha sido proveitoso. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? Se puder, comente, compartilhe com os amigos e ative as notificações para receber, né, para ser avisado quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Obrigada, gente, e é isso. Até mais. Tchau, tchau!